protegido. A minha casa não é. Nem depende um lugar, porque é o conjunto de pensamentos. E a gente tem que sempre trabalhar por cada vez mais ser homogêneo para o bem. Mas, embora sempre vai ter falhas. Por quê? Porque a gente é falho. E é por isso que a gente nunca pode abdicar da razão, da análise, da revisão, de procurar ser melhor. Percebe o processo? Espero que esteja ficando claro como que é, né? Mas que fique claro acima de tudo, essa ideia de que os espíritos superiores nunca nos abandonam não é verdade. E por que é importante a gente ter essa noção? Para a gente aprender a ter as condições necessárias para os espíritos superiores estarem conosco. Porque senão, eu fico pensando que eles sempre vão me ajudar, porque eu estou na casa espírita, porque eu ajudo gente com fome, porque eu falo em Jesus, aí eu me iludo e deixo de me melhorar e passo a ser guiado por espíritos inferiores. Olha o prejuízo de eu não entender. Agora, quando eu entendo, não, independe simplesmente do lugar ou das tarefas que eu estou fazendo, eu sempre tenho que estar cuidando, eu sempre tenho que estar me desenvolvendo, eu sempre tenho que estar usando a razão, sempre tenho que estar me avaliando, porque eu, mesmo fazendo o bem, eu posso ter a influência dos espíritos mentirosos e ruins, porque eu sempre tenho algum resquício ruim dentro de mim, justamente porque eu sou imperfeito. Isso é importante a gente saber. Porque a gente se mantém sempre em guarda, em vigilância, sempre procurando se melhorar, se esclarecer, analisar o que está vindo. Aí a gente não baixa a guarda. Por isso que é importante falar disso. E o movimento espírita acabou com isso. Para concluir essa fala, eu vou dizer: o movimento espírita criou a ideia de que a casa espírita é protegida, de que se você está fazendo lá ações bondosas, você está protegido, garantido, e os médiuns famosos, então, esses podem fazer a garantia de que eles vão receber só mensagens boas é porque eles têm orfanato, é porque eles são devotados, a gente criou isso, mas não é assim, eu estou aqui dando exemplo. Mesmo que a gente faça tudo isso, como a gente é espírito imperfeito, todos somos, a gente sempre tem brecha e sempre algum ruído vai ter. Quanto mais a gente cuida, estuda, se dedica, o ruído diminui. E quanto mais a gente solta, aí deixa que a ideia de que os espíritos vão fazer, e não depende do nosso esforço, do nosso trabalho, do nosso cuidado, do nosso uso da razão. Se a gente deixa a coisa assim, aí a gente está mais ainda à mercê de cair na enganação dos espíritos. E foi o que aconteceu. A gente tem obras ruins, livros ruins, ideias ruins, um movimento espírita ruim, porque por vaidade e arrogância a gente se julgou que a gente tinha um local protegido. E aí a gente deixou de cumprir com aquilo que realmente precisa ter para ter a tal da proteção. Que é muito mais do que simplesmente ter ações uma vez na semana, ou só porque eu sou dirigente da casa espírita, só porque eu sou médico da casa espírita. Eu tá garantido, só porque eu faço evangelho no lar, minha casa está protegida, a quadra está protegida. Isso é arrogância, não é verdade. Porque eu posso fazer tudo isso no momento que eu me desequilibro ou me descuido, um espírito pode ali em algum momento trazer alguma informação falsa. Ah, mas então a gente não pode conversar com os espíritos porque sempre vai ter o perigo de se intrometer um espírito inferior. Não, vejam, isso não impede eu de praticar a mediunidade, fazer um bom uso da mediunidade e ter coisas incríveis através da mediunidade. Só que eu preciso saber dessas limitações, por isso que eu vou estar sempre avaliando as comunicações. Eu não posso jogar fora tudo porque o processo não é perfeito. Porque se o processo tivesse que ser perfeito, eu não podia fazer nada na Terra, porque nada na Terra é perfeito. É como se eu dissesse assim: olha, tem acidente de carro, não vamos mais fabricar carro. Tem acidente de avião, vamos acabar com a aviação. Ah, tem golpes através da internet, através do WhatsApp, vamos acabar com a internet, com o WhatsApp, com o celular, vamos voltar para a época das cavernas. Veja, eu não raciocino assim para as outras coisas. Para a mediunidade é a mesma coisa. O erro nosso é que a gente transformou a mediunidade em algo santo, em que eu não preciso usar a razão porque eu vou estar protegido, porque eu estou na casa espírita, ou porque eu falo de espiritismo, ou porque eu ajudo pessoas. Esse foi o erro. Percebe?
E aí ele diz, ó, o campo então fica livre a turba dos espíritos mentirosos. Cadê que está dizendo? É que a gente não presta atenção. Se tu não segue esses critérios, os espíritos mentirosos. Quando os espíritos mentirosos vêm, que a gente não está estudando, não está refletindo, que a gente já se julga protegido, para eles é uma festa. Eles dizem, olha lá, o cara acreditou que ele é protegido, mas a gente sabe que ele não é. O espírito inferior sabe. E aí ele faz a festa, porque agora ele tem a porta aberta para fazer o que ele quer. E o enganado achando que está fazendo algo extraordinário e sendo superior, né? Recebendo comunicação no espírito mentiroso. Olha como a gente se ilude. E aí ele mostra, né? Ele dá um exemplo. Se eu pegar uma reunião de pessoas sérias, aliás, de pessoas brincalhonas, passar na rua por um grupo de pessoas que estão ali só para se divertir, eu não paro elas e vou fazer perguntas altamente profundas e filosóficas e obter que respostas eu vou obter dessas pessoas. Quando eu quero informações corretas, precisas, sérias e profundas, eu tenho que procurar as pessoas certas. Para tudo é assim. Para tudo é assim. Se trata de alguma doença, a gente procura um médico. Se é alguma coisa de uma outra área, a gente procura aquele especialista. A gente procura sempre alguém sério da área. Porque a gente já sabe que a gente não vai pedir para qualquer um. A gente não vai pedir para qualquer um cuidar da nossa saúde, do nosso corpo. A gente não vai pedir para qualquer um cuidar da estrutura da nossa casa, da parte elétrica da nossa casa, da segurança da nossa casa, da segurança do nosso dinheiro. Ninguém faz isso em sã consciência. Aí quando se trata de conversar com os espíritos, a gente acha o quê? Estamos protegidos, porque eu falei em Jesus, porque eu vou na casa espírita. Aí a gente larga a importância do conhecimento, do uso da razão, do cuidado, da análise. Então a gente tem que saber os espíritos que nós vamos nos relacionar, pedir para nos ajudar. Então a gente tem que chamar os superiores, tem que chamar, tem que escolher eles e sempre analisar o que está sendo dito. Que não basta só chamar e se guiar pelo nome. Ah, não, mas o nome escreveu ali que é o espírito superior. Bom, mas e o conteúdo? Por isso que você tem que pegar o conteúdo, usar a razão e comparar com a obra de Kardec. Ih, mas está contrariando a obra de Kardec, não é superior. Não é espírito superior. Percebe? Percebe ao mesmo tempo como é simples, mas como não foi feito? Por isso que a gente criou esse projeto. A gente vai ver que o movimento espírita tem, na sua generalidade, uma ideia quase unânime de que o André Luiz e o Emmanuel são espíritos superiores. E o que a gente está fazendo agora com esse projeto? A gente vai comparar o que ele diz, ou seja, o seu conteúdo, com o que Kardec diz. E aí vai ficar claro que eles não são. É que como a gente não fazia isso no movimento espírita, a gente se enganou. Só assim obtereis grandes coisas. Só assim, Kardec está dizendo. Só assim. Se eu não fizer assim, eu não obterei grande coisa. E aí, para mim, uma das frases mais impactantes e que a gente tem que gravar é como ele termina, né? Sede, além do mais, laboriosos e perseverantes nos vossos estudos, sem o que, olha a expressão, os espíritos superiores vos abandonarão. Se a gente não for sério, laborioso, perseverante, eles nos abandonam. Então, isso é importante de entender, eu vou repetir. Esses requisitos, seriedade, perseverança, labor, que está pedindo aqui, não é ser espírito superior para poder ter a companhia dos espíritos superiores. Não, são coisas que dependem da nossa vontade enquanto imperfeito. A gente pode ser imperfeito, mas usar da nossa vontade, nosso livre-arbítrio, da nossa escolha, para ser sério, para ser laborioso e ser perseverante. E aí eles nos ajudam. Agora, se eles veem que a gente está sendo leviano, levando a coisa de qualquer jeito, sendo preguiçoso, não persevera, a gente pratica de qualquer jeito, lê de qualquer jeito, estuda pouquinho ou não estuda, e mesmo assim a gente quer os resultados, não vai ter. Se a gente não fizer a nossa parte, a gente não vai ter ajuda. Se a gente fizer, a gente vai ter. Só depende da nossa vontade. Não precisa ser alguém especial, mas precisa da vontade.